Eu quero te pedir uma santa reverência à palavra do Senhor, porque quando nós nos colocamos nessa santa reverência, nós nos tornamos mais sensíveis, mais vigilantes àquilo que está sendo entregue, porque uma pequena palavra, uma frase pode mudar o destino de uma pessoa, pode mudar uma história. E eu tenho certeza que nessa noite o Senhor tem muitas chaves para te entregar através da minha vida. Então, entregue a Ele essa santa reverência. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós começamos este estudo te agradecendo por todo cuidado, por todo zelo para com a nossa vida, para com aqueles que nós amamos, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, o Senhor que conhece as profundezas do Pai, que o Senhor possa, nessa noite, revelar aos nossos corações toda a riqueza, todo o tesouro que está escondido, Senhor, na Tua palavra. Eu chamo a existência na nossa vida o verso que diz: clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que não sabes. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas secretas. E é isso que nós buscamos essa noite, Senhor. Estamos agora batendo na porta do conhecimento. Estamos batendo na porta da sabedoria, do entendimento, da compreensão, da tua vontade, Pai, para a nossa vida, teu propósito, os teus planos. Revela-nos agora, Senhor. Abre essas portas, Pai. Abre a porta do conhecimento essa noite. Abre a porta do sobrenatural, da revelação. Abre a porta de todo entendimento, Senhor. Que nada fique confuso, que nada se perca na nossa mente, no nosso coração. Que essa palavra venha dar frutos, Pai. Por isso eu oro por entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bom, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo ao estudo Desvendando o Novo Testamento. Amém? Estamos hoje começando o capítulo 13 do livro de Mateus e nós vamos estudar a parte 1, que vai dos versos 1 ao 23. Amém? É um capítulo longo, eu acredito que vai ali até o número 50, 58 mais ou menos, mas hoje não temos tempo suficiente para estudar tudo, porque queremos ir com calma, queremos entender com profundidade a palavra do Senhor. Amém? Jesus, quando ele começa o capítulo 13, você vai verificar que ele saiu da sua casa e ele se encontra ali no meio de uma multidão. Ele pega o barco, né? Se coloca ali no barco para que as águas sejam teatro ao ar livre, para poder criar ali uma acústica para que ele possa ministrar a palavra. E a partir deste capítulo, o Senhor Jesus ele começa a revelar os mistérios do reino de Deus. E você vai ver algo muito interessante que acontece nos nossos dias. Nem todos estavam prontos para ouvir. Era uma multidão, mas nem todos estavam preparados para receber os mistérios do reino de Deus. E eu já começo essa noite declarando que hoje vai ser diferente, que eu e você estaremos sim preparadas para receber a boa semente do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Bom, esse texto, ele tem uma estrutura. Quando você lê dos versos 1 ao verso 9, você vai verificar que Jesus, ele conta a parábola do semeador. Dos versos 10 ao 17, o Senhor Jesus, ele dá uma pausa para explicar por que ele falou aquela multidão em parábolas. E dos versos 18 ao 23, Jesus, então, ele vem explicando a parábola para os seus discípulos. Amém? Então, abre a sua Bíblia, Mateus 13. A palavra diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa
e assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão permaneceu ali em pé na praia. E ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era muito profunda, mas saindo o sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. E ele chega no verso 9, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero só dar uma paradinha aqui na leitura e te chamar a atenção para esse verso. Jesus, ele está fazendo um chamamento espiritual quando ele diz isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele está dizendo, preste atenção, porque isso não é apenas uma história. Há um segredo do reino sendo revelado aqui. E assim, em todas as partes que você vê ele falando, em verdade, quem tem ouvidos ouça, ele está fazendo um chamamento espiritual para que eu e você prestamos atenção, possamos dar ouvido para aquilo que ele está dizendo. E o verso 10 continua dizendo, e acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem compreendem. Não ouve e nem compreende. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. E ele volta para os discípulos e diz, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas, eles desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvides e não ouviram. Antes de nós entrarmos na parábola, eu quero chamar a tua atenção para o verso 10, onde os discípulos perguntam ao Senhor Jesus por que ele falava ao povo por parábolas. Os discípulos, eles notaram que Jesus não estava falando para aquela multidão de uma forma direta, e eles queriam entender o motivo. E é importante isso para nós. Nós também precisamos entender. Amém? Essa pergunta dos discípulos, elas mostram uma sede de compreensão, que muitas vezes nos falta quando nós estamos estudando a palavra de Deus. E você percebe que quem perguntou foram os discípulos. Ou seja, isso foi algo que os outros, que a multidão não teve. Eles não tiveram interesse em perguntar. Senhor, por que pregas por parábola? Não houve interesse, não houve humildade para se voltar e perguntar. Quem tem fome de entender os mistérios de Deus, precisa perguntar para o Espírito, precisa buscar, precisa se aproximar, conversar com Ele, com quem se conversa com uma pessoa. Porque senão nós seremos como a multidão.
teve ouvido para ouvir, mas não ouviu, não é? E é isso que Jesus estava dizendo. Ele conclui, eu entendo que ele, com essas palavras, ele está dizendo que a revelação da palavra, da parábola, ela é atraída por intimidade, por interesse genuíno. Por isso que ele revelou a parábola para os discípulos, porque eles perguntaram. Ou seja, Jesus, ele revela as verdades da palavra àqueles que têm interesse, àqueles que são espiritualmente sensíveis. E ele oculta essas verdades daqueles que têm um coração endurecido. Você vai se lembrar, talvez quando você se converteu, que você abria a Bíblia e não entendia às vezes quase nada, não é? É porque o nosso coração ainda não estava quebrantado diante do Senhor. E as verdades, elas permanecem ocultas. E no verso 11, Jesus disse: porque a vocês foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas não a eles. Por quê? Porque os mistérios do reino dos céus, eles pertencem a uma minoria. E qual minoria? Aqueles que se aproximam dele como uma criança. Amém? Por quê? Porque criança, ela tem uma fé simples, ela tem uma fé simples e ela é confiante. Elas confiam com facilidade em quem as ama, não é verdade? E Jesus está dizendo que o reino dos céus, ele não é para aqueles que pensam que são autossuficientes, para aqueles que são céticos, para aqueles que são orgulhosos. Não, o reino é para aqueles que se lançam nos braços do Pai com a confiança de uma criança. Por isso ele diz: o reino dos céus é deles, porque crianças são humildes, amém? Elas não tentam merecer amor ou atuar, ter alguma performance para receber aceitação. Não, elas são humildes, elas são o que são. E o reino dos céus, Jesus nos deixa claro que não se conquista por mérito. Não, mas se recebe como uma criança, com um coração humilde e dependente. Dependente do Espírito. Dependemos totalmente dele para nos revelar as verdades que estão ocultas. Mateus 18,4 diz: portanto, quem se tornar humilde como esta criança, com coração humilde, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Crianças são puras, são ensináveis, elas são abertas para aprender, para crescer, para ser guiada. E isso agrada ao coração de Deus. Se você quiser entrar no reino de Deus, conhecer as verdades, é preciso se tornar uma pessoa ensinável, pura, quebrantada como uma criança. Amém? E você vai perceber que quando Jesus disse, né, deixai vir a mim os pequeninos, os discípulos eles tentaram afastar as crianças de Jesus. É isso que faz a religiosidade. Isso nos ensina que o orgulho espiritual da religiosidade, ele afasta as pessoas de Jesus, mesmo com boas intenções. Os discípulos não estavam com más intenções, mas usaram de religiosidade. E Jesus, ele repreendeu essa atitude. Então, entenda que há um privilégio na intimidade com ele. Para aqueles que têm intimidade, ele não fala por parábolas, ele fala abertamente. E o que são esses mistérios que ele fala? São as verdades espirituais profundas que só o Espírito Santo pode revelar. Se você ler em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 10, você vai ver que a palavra diz que Deus revelou-as a nós pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Amém? Revelações não vêm apenas com leitura superficial da palavra. Não. Vem com relacionamento com o Espírito. Um relacionamento íntimo. Amém? O verso 12 diz: pois ao que tem, mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado.
E qual é o princípio que nós vemos aqui? Quem valoriza a palavra, aplica a verdade, recebe mais. Diga para você, se eu valorizar a palavra, se eu aplicar a verdade, eu estou aprendendo, eu vou receber mais. Mas quem despreza ou ignora, perde até o pouco que recebeu. Lucas 8,18, ele complementa isso. Ele diz: vede como ouvis. Vede, pois, como ouvis. Porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Vede como ouvis. O que significa isso? O que Lucas está nos dizendo? Ele está pedindo para prestar atenção ao tipo de escuta que você tem, que eu tenho. Não basta, minha querida, meu querido, ouvir com os ouvidos naturais. Não basta. É preciso ouvir com o coração. O modo como você ouve define o quanto você vai receber ou quanto que você vai perder. Se você ouve com interesse, com fé, com humildade, Deus vai te dar mais revelação, mais verdade. Agora, se você ouve com desatenção, se você ouve com religiosidade, com dureza de coração, até o pouco que você acha que você tem, você perderá. Eu te pergunto, isso te causa temor? Não sei quanto a você, mas me causa. E se não causa, deveria causar. Porque a palavra de Deus, quando meditada, quando ouvida, em qualquer circunstância, ela exige responsabilidade da nossa parte. Ela exige. O evangelho, ele não é para ser consumido, ele é para ser entendido e tem a necessidade de dar uma resposta, tem que ter uma aplicação. Amém? Jesus, ele não está pedindo, olha que forte isso, ele não está pedindo para que a gente ouça muito, ele está pedindo que a gente ouça bem. Entende a diferença? Tem gente ouvindo a Bíblia há anos, mas não está crescendo, porque ouve mal. Ouve uma pregação, mas não ouve com coração. Ouve sem fé, muitas vezes, sem entrega, sem intenção de aplicar. E pior ainda, sem intenção de obedecer. Ouvir mal endurece o coração. Quando alguém ouve com desinteresse, com crítica, com frieza, o coração ele vai ficando cada vez mais insensível à voz de Deus. Precisamos ter temor disso, de ouvir a palavra com responsabilidade, de colocar o coração naquilo que nós estamos fazendo. Amém? Por isso eu te aconselho, toda vez que você for ouvir a palavra, for meditar, ore, ore. Peça ao Senhor, Senhor, abre os meus ouvidos. Me ajuda a ouvir com fé, com humildade, me ajuda a ouvir com desejo genuíno de obedecer. Me ajuda a ouvir com o coração. Quando você ouve com atenção e com reverência, toma notas, se pergunta como eu posso viver isso, você está já começando a colocar em prática. Quem ouve e obedece, cresce. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero te dizer que Jesus, ele vai falar, já vou antecipar para você, sobre a semente que cai em boa terra, né? Nós sabemos disso. Quem ouve, entende. E a palavra entender, no original grego, significa não apenas uma compreensão intelectual, não. Significa captar com o coração, de uma forma que aquela mensagem que você está recebendo gere uma resposta. Ou seja, entender no sentido bíblico é colocar em prática. Conhecimento não é algo passivo, amém? É algo transformador. Por isso que o Senhor diz: meu povo perece
porque falta conhecimento, porque ele não é algo passivo, ele é algo que vai transformando a nossa vida. A fome, guarde essa frase que eu vou te dizer, a fome espiritual, ela multiplica o entendimento. E a negligência, ela gera esterilidade. Eu até postei essa frase hoje, porque ela é muito forte. Precisamos entender que é necessário desenvolvermos essa fome espiritual para que o nosso entendimento ele seja iluminado, ele seja aberto, ele seja multiplicado. Amém? Em outras palavras, quem ouve bem e entende, frutifica muito. Amém? É isso que Jesus está dizendo. E no verso 13, ele diz: por isso eu falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem. Jesus, ele usa aqui parábolas como um filtro espiritual. Amém? Os que são sensíveis ao espírito, eles percebem a mensagem do reino ali dentro daquela parábola. Por isso que Jesus ele usa esse filtro. E aí é algo triste, porque você vai ver que a mesma palavra que transforma algumas pessoas passa desapercebida por outras, não é? É isso que acontece. Quantas pessoas não dão valor nenhum a essa palavra tão poderosa? Os versos 14 e 15, Jesus complementa dizendo: neles se cumpre a profecia de Isaías, porque o coração deste povo está endurecido. Jesus, ele está citando Isaías 6, no versos 9 e 10. Ali esse verso fala sobre um povo que ouve, mas não se rende. É um povo de ouvido pesado, não querem ouvir. É um povo de olhos fechados, que se recusam a enxergar. É um povo de coração endurecido, e não se arrepende. E o problema é que a falta de entendimento, você vê que ela não é intelectual, ela é espiritual. Ela é espiritual. O verso 16 diz: mas bem-aventurado os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Jesus ele abençoou os discípulos por causa da sensibilidade espiritual deles. Ele diz: bem-aventurados os olhos de vocês porque veem e os ouvidos porque ouvem. Eles estão vendo e ouvindo o que os profetas sonharam, não é? Uau! Só quem tem sede da palavra e ouvidos para ouvir é que é bem-aventurado nessa situação, não é? Ele está dizendo: quem tem ouvidos bons, ouvidos que ouvem, olhos que veem, são bem-aventurados. Isso é um privilégio, meu querido e minha querida, que muitos ignoram. Ouvir e entender a palavra do Senhor. Então, fazendo um fechamento aqui, um resumo rápido, só entende quem busca intimidade, é o que fala no verso 10. No verso 11 fala que a revelação é dada aos que são comprometidos. No verso 12, quem valoriza a palavra recebe mais. No verso 13, parábolas testam a sensibilidade espiritual daquela pessoa. No verso 14 e 15, fala que corações endurecidos bloqueiam a revelação. E no verso 16, você é abençoado se você ouve e você entende. Amém? Fechamos esse bloco. Vamos dar continuidade a partir do verso 18, em nome de Jesus. Entendeu bem até aqui? Em nome de Jesus? Vamos lá. Mateus 3,18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Por quê? Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra
Este é aquele que ouve a palavra e a entende. Lembra que falamos sobre entender, que é captar com o coração? Este é aquele que ouve a palavra e a entende. E este tem uma colheita de 100, de 30 e de 60, não é? Nem esse que ouve e entende, ele não fica sem colheita. Não importa o tamanho da colheita, ele colhe. Olha que lindo o reino dos céus. Ouvi, pois, a parábola do semeador. Jesus, ele chama atenção aqui, mais uma vez, para aquela escuta espiritual e atenta que nós já falamos. E agora, ele começa a falar com os discípulos, não mais com símbolos, mas ele revela o significado direto. E ele diz: os solos são os corações que recebem a palavra. Ou seja, a verdadeira sabedoria, abre seu coração para isso que eu vou te dizer. A verdadeira sabedoria é ouvir com entendimento. É ouvir com entendimento. O Senhor Jesus, ele disse que o solo à beira do caminho são pessoas que ouviram e não entenderam. A palavra foi ouvida. Você entende? Ela foi ouvida, mas ela não foi compreendida, ela não foi, e por não ser compreendida, entendida, ela não foi acolhida. E o inimigo que está ali rondando, ele rapidamente rouba aquela palavra, porque ela não criou raiz. Amém? Ela não foi acolhida. Ela não teve como criar raiz. Esse é o solo à beira do caminho. Aqueles que ouvem e não entendem, e não acolhem a palavra. Qual é o perfil espiritual dessa pessoa? Ela tem um coração distraído, ela tem uma eu ia falar approach em inglês, né? Ela se aproxima da Bíblia de uma forma superficial e o coração está ali endurecido, ok? Quem ouve sem interesse, religiosamente ou de uma forma distraída, perde totalmente a chance de frutificar. Perde totalmente. O diabo, ele não tem medo de quem ouve a palavra. Ele não teme quem ouve a palavra. Ele teme quem entende e pratica. Amém? Os versos 20 e 21, Jesus fala do solo pedregoso. Esse, ele ouve a palavra. E ao contrário do solo à beira do caminho, ele recebe. Aquele lá da beira do caminho nem recebe. Ele não acolhe a palavra. Já o solo pedregoso, ele recebe. Ele ouve e recebe. Mas ele não tem raiz em si mesmo. E aí, chegando ali um tempo de perseguição, ele se escandaliza. Ele se escandaliza. Ele recebe essa palavra com entusiasmo, ele recebe com emoção, mas não com profundidade. Ele não vai suportar pressões, críticas, provações. Esse é o perfil dessa pessoa. É um coração superficial também, emocional e inconstante. A fé dessa pessoa que recebeu essa semente, ela morre na primeira dificuldade. É isso que acontece. Amém? Então, alegria sem profundidade não sustenta ninguém na caminhada. Não sustenta. Não adianta ter alegria na palavra só, mas não mergulhar fundo. Amém? Não acolher aquela palavra, não caminhar nela. Amém? Depois Jesus fala do solo entre os espinhos. Esse também ouviu a palavra, mas os cuidados do mundo, né? O desejo de ganhar dinheiro, né? Os cuidados com as coisas materiais, já sufoca aquela palavra e ela também se torna infrutífera. Ou seja, a palavra, nesse tipo de solo, ela começa a crescer, ela começa a querer alcançar profundidade, mas ela é sufocada por pessoas que colocam outras prioridades em cima. Amém? Coloca outras prioridades. Quais são? Preocupações, desejos, terrenos, ambição, distração, tudo quanto é tipo de coisa que a gente já sabe. E o perfil espiritual dessa pessoa? Ela tem o coração dividido. Ela tem o coração dividido, ela tem o coração ansioso, materialista e tantas outras coisas. Por isso, o problema aqui, nesse tipo de solo, é que
as prioridades competem com a semente que foi lançada, não é? O problema não é a palavra, o problema são as prioridades que vão competir com o crescimento daquela semente. Amém? Deus, ele não divide o trono do coração com espinhos. Não divide. Ou a prioridade é dele, ou não é. Amém? Ele não divide a sua glória também com ninguém. E aí, Jesus vem falando sobre o solo bom. Aquele que foi semeado em boa terra. É aquele que ouve e compreende. É aquele que ouve e entende. E aí esse frutifica. Esse coração, ele é sensível, ele é receptivo, ele é obediente. A palavra, ela é compreendida aqui. Ela é aceita, ela é vivida. Ela é vivida. Não significa que a pessoa é perfeita. Não. Ela é sensível. Ela é sensível, ela é perseverante. Ela é constante na leitura da palavra, na meditação, na oração. Ela deseja de todo o coração obedecer. Esse solo, sim, ele gera resultados e resultados visíveis. Amém? Ele gera transformação, ele gera frutos do Espírito. As vidas são impactadas. Amém? O perfil espiritual desse solo é um coração fértil, obediente e perseverante. Que coisa linda! Frutificar é a marca de quem tem um coração dessa forma e um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Frutificar é a marca. Por isso que ele nos promete vida e vida com abundância. Amém? Deus, ele não quer que você apenas ouça. Ele não quer que eu apenas ouça. Ele quer resultados visíveis na nossa vida. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Amém? Então, fechando esse capítulo, Jesus, ele falou sobre o solo da beira do caminho, que é aquele coração distraído e endurecido, e onde a palavra ela é roubada. Ele falou de um solo pedregoso, que é aquele coração superficial, emocional, inconstante, que a palavra morre quando vem o aperto. Ele falou sobre o solo entre os espinhos, que é um coração dividido, ansioso, materialista, onde a palavra vem, começa a crescer, mas é sufocada. E ele falou da boa terra, que é o coração receptivo, obediente, profundo, onde a palavra ela frutifica. Ou seja, 4 tipos de corações: o distraído, o superficial, o dividido e o preparado. Qual desses solos representa o seu coração hoje? Pergunta para você. Qual desses solos representa o seu coração? E uma vez que você consegue discernir qual solo é o seu coração, é importante você se perguntar o que está impedindo a palavra de Deus de frutificar na sua vida. O que é preciso remover, não é? Será que é preciso remover distrações? Será que é preciso remover superficialidade, preocupações, ganância? Alguma coisa precisa ser removida. Se o seu coração, se o nosso coração não é o último solo, o coração preparado, os outros 3, meu querido e minha querida, precisa de uma atenção urgente. Urgente. Alguma coisa precisa ser removida, algum nicho, alguma coisa está ali impedindo. Então hoje você recebeu várias chaves, amém? Para você meditar. Deus, ele está sondando os nossos corações o tempo todo, o tempo todo. E essa palavra que você recebeu hoje, como eu te falei, você tem que receber com responsabilidade. Amém? A quem mais é dado, mais é cobrado. Ele deseja que a palavra frutifique em nós. Não podemos ser solos superficiais, sufocados, divididos. Precisamos ser boa terra. Então, permita que o Senhor, ele quebre, né? Ele mexa nessa terra, ele limpe e ele prepare o seu coração. Entrega a ele, amém? Fala, Pai, meu coração, uma vez que você identificou, o meu coração é esse. Eu preciso que o meu coração seja uma boa terra. Eu preciso captar a sua palavra com um coração ensinável. Amém? Para que a palavra venha produzir o fruto. Deus, ele semeia a palavra em todos, mas só frutifica os corações que são preparados.
Você vê que ele não faz acepção de solo. Amém? O semeador vem e semeia em todos os solos. Infelizmente, muitos não entendem, não aceitam, não recebem. Então, que possamos humildemente pedir ao Senhor nessa noite que venha nos trazer esse entendimento cada vez maior do estado do nosso coração. O Espírito Santo, ele pode lançar a sua luz no meu e no seu coração e nos mostrar tudo aquilo que precisa sair, todo entulho. Lembra de quando eu ministrei essa palavra? Está lá no meu canal do YouTube, os entulhos do coração. Todo entulho que precisa ser removido para que aquele solo ele fique agradável, fértil, receptivo, para que toda a palavra do Senhor que foi liberada na sua vida, ela venha a dar frutos, e frutos abundantes. Uma colheita de 100, de 30 ou 60 por um. Amém? Em nome de Jesus. E com isso, nós concluímos essa parte de Mateus, capítulo 13. Semana que vem nós seguiremos estudando a partir do verso 24. Amém? Em nome de Jesus.